Boa noite, a paz de Cristo. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma live. Deus nos deu mais uma noite, né? Um privilégio de poder estar com você nessa noite. Noite que o Senhor irá falar conosco, né? Cremos num Deus que fala, num Deus vivo, num Deus real e que está aqui nesta noite para nos alegrar, para falar conosco através de louvores, através da sua poderosa palavra, né? Enquanto os irmãos estão acessando, nós iremos estar fazendo um prelúdio para nós iniciarmos esse culto. Após o prelúdio, a Helenice vai estar orando e nós iremos iniciar o culto desta noite. Amém? Vamos fazer um prelúdio rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Pai, nós queremos te render graças, ó Deus, porque o Senhor nos trata conforme as nossas imperfeições, conforme as nossas limitações. Mas na tua graça e misericórdia encontramos abrigo e nos aconchegamos, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, Senhor, que nós estamos ligados a Ti, ó Deus, e temos o nosso nome escrito no Teu livro, ó Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te render graças, Senhor, porque as circunstâncias pelas quais temos passado, as tribulações e as lutas, Senhor, elas não medem a nossa fé, elas não determinam quem somos. O Senhor determina quem somos.
E, ó Deus, o Senhor diz sobre nós que somos mais que vencedores. Por em teu intermédio. Por isso, Senhor, nós somos alegres, ó Deus. Podemos chorar, Senhor, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E nós bebemos da tua fonte para alegrar o nosso coração e nos regozijar em tua presença. Que assim seja tu, Senhor, conosco, e tu com os teus filhinhos que estão do outro lado aí desta tela, hoje nos ouvindo. Que a tua graça, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações em Cristo Jesus e que eles sejam consolados, confortados pelo Senhor, que as suas lágrimas sejam enxugadas e eles possam encontrar abrigo no teu esconderijo. Aleluia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essas lives, a gente, engraçado, né, Inês? A gente procura se alegrar com quem se alegra e a gente procura chorar com quem chora, né? E hoje pela manhã eu estive conversando com a Ana Maura, né? E ela pôde me relatar que o esposo dela teve uma pequena melhora, mas o estado dele é crítico, o estado dele requer muita oração. E nós queremos aqui nesta noite, né, continuar a estar orando pelo Jogaci e pedir à igreja que continue a orar por ele, né? Porque a vida do Jogaci está onde? A nossa vida está onde? Está na mão daquele que contou com os seus palmos, ao palmo das suas mãos, os mares. Verdade. E a gente olha para o mar e vê o mar tão infinito, assim, sabe, tão vasto. Mas isso foi contado na concha das palmas das mãos de Deus. Então é ali que está a vida do Jogaci. Por isso nós podemos descansar no Senhor e crer que o Senhor está guardando. Crer que o Senhor está operando e crer que o Senhor está fazendo a sua vontade. Verdade. Que é sempre boa, perfeita e agradável para o nosso Deus. E a tardinha eu estava no centro do Rodo, né, no centro de São Gonçalo, recebi uma mensagem da Ana Maura pedindo uma oração por uma colega. O nome dela é Maria Luísa e ela perdeu o seu esposo, né? E ela está pedindo oração pelos seus filhos, a Natália e o Pedro. E quando eu vi essa mensagem, sinceramente, irmãos, automaticamente o Senhor colocou um louvor na minha mente. E essa canção é uma canção que eu sei que vai falar ao seu coração, não somente da Maria Luísa nessa noite, mas ao coração da Ana Maura, ao coração de quem realmente confia no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Você crê? Eu creio no Deus do impossível. Ele é o psicólogo, ele é seu psicanalista, ele é seu médico, ele é tudo. Ele é o seu amigo. Se agarre no Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te decepcionar. Creia nisso nesta noite. Mesmo porque tem momentos na nossa vida que vai ser só a gente e Deus. Sabe, por mais que a gente esteja cercado de pessoas, amigos, familiares, pessoas que amamos, alguns vales, eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor tem me ensinado isso, alguns vales serão só você e Deus. E quando você estiver passando por esse momento, acredite, o Senhor lhe basta. O Senhor vai lhe bastar, a sua graça vai lhe sustentar nessa hora. Porque é nessa hora que a gente sente Deus muito pertinho. Porque sabemos que a nossa vida está na dependência dEle. Não cante, louve o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta em mim.
do impossível, não desistiu de mim. Oh, aleluia! Sua destra Me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Senhor. ou parece que o mar não vai se abrir. Bendito, bendito. Você não está bendito, só, aleluia. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Jesus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Sabe, irmãos, ninguém pode dar garantia pra gente de nada, mas Deus pode. Eu lembro que em 2011, quando eu perdi a visão central, e o médico veio me dar a notícia de que não saberia se eu voltaria a enxergar ou não, e ele disse, olha, nós não temos certeza. E ele falou, olha, somente os exames, o tempo e Deus vão dizer se você vai voltar a enxergar ou não. E quando ele falou aquilo, eu entendi que a minha vida estava na mão do Senhor, a minha visão estava na mão do Senhor. E eu falei, então, doutor, tá tudo tranquilo, porque você está na mão de Deus, está seguro. E ali, irmãos, ainda sem saber o que estava acontecendo direito, eu senti paz. É nessas horas que a gente vê Deus pertinho e a gente pode dizer, Senhor, ninguém pode me dar garantia de nada. A medicina não pode me dar garantia de nada. O homem, as pessoas que eu amo também não podem me dar garantia de nada. Mas o Deus que eu sirvo, onde a minha vida está segura, Ele pode me dar garantias. Então confie nisso e descanse no Senhor. Davi disse, todos os meus dias foram escritos e determinados no seu livro, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Está escrito. A sorte se lança no regaço, mas é do Senhor que procede toda a decisão. O teu Deus está no controle. Quer falar sobre essa canção? Hoje nós vamos estar falando sobre alguém que passou por isso. Passou por um vale muito denso. E esse homem, ele foi inspiração para muitos louvores. E nós trouxemos um hoje porque o nome dele é Jó. O nome do louvor é bem supremo. Bem supremo. E Jó, esse louvor foi tirado, né, de um texto bíblico que nós vamos estar compartilhando hoje para a igreja, nesta noite. E esse texto foi escolhido antes de hoje, bem antes, durante a semana, que o Senhor colocou no nosso coração esse texto. E nós queremos dizer hoje que o Senhor quer trazer uma mensagem específica para pessoas nesta noite, que estão passando por uma situação bem semelhante a que Jó estava. Um momento de dor, de sofrimento, e nós não sabemos qual tem sido a sua reação. Mas eu quero dizer que às vezes você fica parado, paralisado.
Mas o Senhor te diz hoje: por que clames a mim? Diga ao povo que marche. Continua marchando. Talvez você nunca vai entender os propósitos, mas continue confiando naquele que escreveu a tua história, porque Ele sabe o que faz. Vamos louvar o Senhor? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, Aleluia. mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Ele sabe. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida, é minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. E eu fico curioso nessa história. Me alegro com tua vida em minha vida. É que Jó adorou ao Senhor na dor. Jó glorificou ao Senhor, exaltou o nome do Senhor. Ele se move em você. Ainda no problema, Oh, Jesus. ainda sem uma solução, Senhor, uma resposta para isso aqui. Glória a Deus. Mas ele adorou, ele descansou no Senhor. Faça o mesmo, eu te convido hoje a desafiar as leis da razão Verdade. e a crer que o teu Senhor, enquanto você adora, está movendo a tua história. Novamente. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces
meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Aleluia. O Espírito Santo, ele se move em você. Você se alegra com o Espírito Santo em tua vida? Oh, que glória é a vida do Senhor em nossas vidas. Amém. Amém? Nós gostaríamos, queridos, ainda nessa oportunidade de agradecer ao Estúdio 58 RadioGospel.com, É verdade. ao Senhor Jorge Alcântara, que o Senhor tem usado como instrumento de Deus para estar conosco nesta obra, nos ajudando na transmissão. Gostaríamos ainda de dizer para os irmãos que o nosso pastor Rogério, o nosso pastor Jorge estão aí recebendo o quilo, tá? Na nossa igreja, tá? Na campanha de ação social. Que você possa estar se sentindo aí privilegiado por estar tendo condições de participar desta obra, tá? E servir aos irmãos é um privilégio, porque aqueles que servem os pequeninos ao Senhor servem. Que você possa estar também aí sabendo que nossas irmãs Edjane e Elenilda, lá em Tabatinga, Pernambuco, estão também recebendo as doações dos irmãos para continuarmos atendendo a todos que precisam. Vamos estar ainda aí, irmãos, orando mais uma vez. Primeiro vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de Jó. Queremos também deixar alguns recados aqui, dizer para os irmãos que nós temos um compromisso de oração às 22 horas pela nação, pelo povo brasileiro. Não esqueça de estar clamando a Deus para que esse quadro ele possa ser revertido e possamos ver a nossa nação livre, não somente do império da corrupção, mas também de todos esses males que temos enfrentado nos últimos dias, que tem assolado nosso país e o mundo, né? Nosso país e o mundo. Não esqueçam também de acessar a nossa página no YouTube, fazer os seus compartilhamentos, deixar lá o seu like, precisamos dessas inscrições. Queremos dizer também que os cultos presenciais estão ocorrendo aos domingos, de 9 às 10 e de 18 às 19. Posteriormente também teremos o culto na terça, por enquanto somente no domingo, e as lives que estão aí acontecendo às quintas-feiras. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo e que o Senhor possa estar falando tremendamente ao seu coração. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42. Pedimos aos irmãos que estejam aí abrindo conosco. Um texto bem conhecido, é o último capítulo do livro de Jó, tá? Jó 42, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos estar lendo e depois vamos estar aí orando ao Senhor. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste em mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão,
para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste em mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Queremos descansar, ó Deus, ó Pai, na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. A tua soberania, Senhor, ó Deus. Ó Pai, nos ensina que podemos confiar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós, Senhor, te pedimos para que o Senhor venha estar acalmando corações e abrindo ouvidos espirituais, para que estejam atentos, Senhor, àquilo que do céu vem como porção para as nossas vidas nesta noite. Que seja assim e que o teu nome seja glorificado desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa é uma das passagens bíblicas mais belas de todas as Escrituras. O que nós acabamos de ler agora tem algo didático. Tem algo didático de ensinamento, de conhecimento no sofrimento de Jó. E por isso nós intitulamos essa mensagem: o que o sofrimento ensina. Há quem diga que curtimos a dor, que os evangélicos, os protestantes gostam de curtir a dor. Mas isso não é verdade. Apenas decidimos não ignorá-la e aprender o conteúdo didático, pedagógico que adquirimos a partir dela. As pessoas falam do que não conhecem porque não estão inseridos. Nós falamos do que vivemos porque sabemos em quem temos crido. Nós o conhecemos de andar com Ele e temos experienciado o seu cuidado para com a nossa vida. Porque até as coisas que achamos ou julgamos como perda nos são ganho. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Há uma ilustração que eu gosto muito, que conta de um pai que a filha foi emprestar os seus ouvidos para a filha foi desabafar com seu pai, contando situações que ela vinha experienciando, situações difíceis, e disse até mesmo que estava a ponto de chutar o balde e desistir de tudo porque ela estava passando muita luta. O pai, ignorando, ou como se estivesse ignorando o que a filha lhe falava, levou aquela jovem para a cozinha e colocou 3 vasilhas para ferver com água. E em uma das vasilhas ele colocou o ovo, na outra vasilha ele colocou uma cenoura e na outra vasilha ele colocou o pó de café. A filha, sem entender o que aquele pai estava fazendo, ela provavelmente deve ter pensado assim: nossa, meu pai está ficando velho, porque eu vim contar para ele um problema, desabafar e procurar um conselho, e o meu pai resolve cozinhar, ignorando o meu sofrimento. O pai esperou até que aquela água fervesse, e quando acabou ele desligou e falou: filha, chegou a hora de eu te ensinar algumas coisas a respeito do sofrimento. Vem cá e me diz o que você vê. O que aconteceu com o ovo? E ela disse: ora, pai, o ovo, ele endureceu. Note, ele estava mole, mas ele ficou duro. E o que aconteceu, minha filha, com a cenoura? Pai, a cenoura, ela amoleceu. Ela estava dura, mas depois da água fervendo, ela ficou mole, nas macias. E aí ele falou: o que aconteceu com o café? Nossa, pai, o café, ele tá com um cheiro delicioso que exalou aqui em toda a cozinha, mas eu não entendo o que isso tem a ver comigo. Queridos, e aí aquele pai falou: olha só, minha querida filha, todos os 3 elementos passaram pelo mesmo processo de água fervendo.
mas cada um deles reagiu de forma diferente à quentura da água que foram submetidos. E irmãos, você e eu podemos estar passando pela mesma fervura pela qual milhares de pessoas em todo o mundo neste exato momento estão experienciando. Há pessoas que estão perdendo outras pessoas, há pessoas que estão adoecendo, há pessoas que estão sendo traídas em sua confiança, há pessoas que estão se decepcionando com pessoas e com algumas situações. Nós não sabemos, mas queremos dizer uma coisa: com certeza em algum lugar do mundo tem alguém passando uma situação bem semelhante a que você e eu estamos experienciando neste exato momento. Mas nós devemos decidir a maneira como nós vamos enfrentar esta situação. Tem gente que vai passar pela perda, pela traição, pela decepção ou pela enfermidade, e ainda que fosse uma pessoa forte, decidida, durona, ela vai ficar frágil ou fragilizada. Vai virar aquelas pessoas que costumam dizer: eu já passei tanta coisa na minha vida que agora eu não aguento passar por mais nada. E vai se tornar uma manteiga derretida, extremamente vulnerável e limitada. Outros ainda eram alegres, fofos, maleáveis, cheios de vida, mas ao passar por um problema ou uma dor, tornaram-se pessoas amargas, tristes, rancorosas, como se a dor ou as perdas, ou a enfermidade, ou o problema pelas quais a pessoa passou, conseguiram minar a sua força. Mas haverão uns que vão passar pelo mesmo processo de dor, de luta, de enfermidade, de perdas ou sofrimentos, que eu quero dizer, eles vão aprender de forma diferente. Eles vão entender esse processo de forma diferente e vão passar a dar mais valor a cada segundo da sua existência, vivendo com gratidão e contentamento, porque conseguiram entender que tudo passa. Eu quero dizer hoje que tudo passa. Se nós pararmos para pensar, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 18. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Desliga esse ventilador. Obrigada. É Ele quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, também, querido, estamos sendo entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, é por isso que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, diz a palavra de Deus, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, diz a Bíblia, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo,
consumindo o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí, um versículo chave desse texto, quando diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Você acredita que o Senhor, Ele está no controle? E nós, aqueles que cremos no Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós passamos da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso. É nisso que mantém a nossa esperança, a nossa fé e a certeza de que podemos descansar. Porque nada há de se comparar com aquilo que temos recebido e o que receberemos da parte do Pai. A palavra do Senhor ainda diz em 1 Pedro, capítulo 5: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Resistam a quem? Ao inimigo. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um tempo, ou um pouco tempo, Ele lhes restaurará, Ele lhes confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É aí que está a nossa esperança. Em outra tradução, a palavra ainda diz: Ele vos aperfeiçoará. Queridos, o sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Você já viu o que acontece com ourives? Eu fui estudar sobre o processo de purificação do ouro. E olhando sobre o processo do ouro, olha o que diz. Diz que o ourives, ele precisa serrar, ele precisa limar, ele precisa lixar, polir a peça. E vai acumulando lixa, escova e outros materiais para que possam conter a quebra. Ele envia tudo para o laboratório especializado na purificação desses metais. E depois de tudo isso, muitas vezes o ouro ainda tem que passar pelo fogo, para que algumas substâncias que estão incrustadas nele possam ser desligadas, possam se desprender do ouro. E esse ouro derretido, ele é colocado em formas, segundo a vontade do ourives. E ali saem belas joias. Eu creio que as lutas pelas quais nós estamos passando, o fogo, ele não é para nos destruir, mas é para nos derreter, tirando coisas de nós que precisam ser retiradas, que precisam se desprender da gente, para que postos sobre a forma de Deus, o grande ourives, depois de sermos lixados, trabalhados, podados, nós nos transformemos em belas joias, usados para o louvor da sua glória. Se você crê nisso, queridos irmãos, dê glória a Deus. A história de Jó é um exemplo clássico de uma situação difícil demais, de perdas e aprendizados, mas também de superação. A palavra de Deus nos ensina que Jó, ele tinha tudo. Ele vivia uma vida igual aquele comercial de margarina, uma vida plena, bela, com tudo que um homem e uma mulher podem desejar ter na terra. Mas diz que num dia, Satanás, ele vai até a presença de Deus. Ele se apresenta para uma conversa, e nessa conversa, o próprio Deus dá testemunho de Jó: viste o meu servo Jó? E o Senhor fala coisas belas sobre Jó, mas ele é contestado pelo inimigo. O inimigo diz: ele está agindo assim porque ele tem tudo. Porque a vida dele é tranquila.
mas tira uma das coisas que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. E aí é dado permissão que esse inimigo, ele toque na vida de Jó. Aliás, toque nas coisas que ele tem, mas que não toque na sua vida. A sua vida seria poupada. Foi a única coisa que o Senhor disse. O restante ele podia tocar em tudo. E diz a história lá no início do capítulo de Jó, do livro de Jó, que em um só dia, diz assim, olha, a vida desse homem virou de cabeça para baixo. Ele perdeu o chão. Tudo mudou na vida dele. Veio um servo e disse para ele o seguinte, olha só, caiu um fogo do céu e consumiu as ovelhas e consumiu os servos. E estava este servo ainda falando, chegou um outro servo e ele falou, sabe o quê? Olha só, os caldeus vieram e eles foram lá e eles mataram os camelos. E diz mais, quando este ainda estava falando, e agora o golpe mais terrível da vida de Jó, estavam os seus filhos e filhas reunidos na casa do seu filho primogênito, mas veio um vento muito forte do deserto e deu contra a casa, que desabou, morrendo todos os seus filhos em um único dia. E diz que naquele momento o homem falou, mas só eu sobrevivi e vim aqui lhe trazer a notícia. Diz que Jó rasgou as suas vestes. Diz a palavra que Jó rapou a cabeça. E ele se jogou em terra, em sinal de dor, mas ele ali adorou ao Senhor. E disse, eu vim sair nu do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que a minha irmã, ainda nova convertida, ela tinha recebido um Novo Testamento e o seu filhinho estava num grande sofrimento no hospital. E logo em seguida ele veio a óbito. E eu fiquei pensando como seria minha irmã tão nova convertida ainda, como ela reagiria àquilo. E quando eu cheguei para conversar com ela, o que ela me disse, queridos, eu vi que naquele momento ali, o Espírito Santo já tinha operado conversão na vida da minha irmã. E ela falou para mim, irmã, eu tive uma experiência com Deus enquanto eu estava no quarto do hospital. E a mão do meu filho ficou toda torta. E eu coloquei sobre aquela Bíblia, aquele Novo Testamento que eu ganhei. E eu orei e pedi ao Senhor que, se ele realmente existia, se ele era tudo aquilo que vocês pregavam, que a mão do meu filho se endireitasse, porque o médico disse que ele ficaria todo torto. E quando eu acabei adormecendo e quando eu acordei, a mão do meu filho estava esticada sobre a Bíblia. Ali eu entendi que Deus existia, que ele era real, vivo e poderoso e podia fazer qualquer coisa. Tempos depois, quando aprove o Senhor pela sua vontade, hoje nós entendemos muita coisa dessa história. Na hora a gente não entendeu, mas hoje nós entendemos. E a Bíblia diz que aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas pode ser que lá na frente a gente vai entender. E naquele momento, queridos, que o Senhor recolhe a vida daquele menino, tempos depois, mas não torto, esticadinho. A minha irmã diz, o Senhor, eu li isso na palavra, o Senhor deu, o Senhor tomou. Glorificado seja o nome do Senhor pelo tempo que eu tive de privilégio de conviver com esta criança. Irmãos, só mesmo o Espírito Santo de Deus pode trabalhar isso na vida de uma pessoa. Só ele experienciou isso, ele se jogou em terra. E ao receber a notícia, ele adorou ao Senhor. Com dor sim, com roupa rasgada sim, sofrendo sim, com lágrimas sim, com a cabeça raspada sim. Mas ele glorificou o nome do Senhor. E diz a história que o seu sofrimento não acabou por aí. Mas tempos depois, o seu corpo foi coberto de chagas, de feridas. E ele desejou não ter nascido. Ele desejou que nunca tivesse chegado a este mundo. Porque a angústia daquele homem era tremenda. A
Aquele homem foi julgado pelos seus amigos que disseram: deve ser pecado para estar passando tanto sofrimento. A sua mulher o desprezou dentro do seu coração. Ele teve que suportar a revolta, ainda que entendesse o motivo. E ela disse: olha, porque você ainda é fiel a ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E naquele momento Jó disse: como falas uma louca, mulher, fala tu. Queridos, como esse homem ainda conseguiu manter sobriedade diante de tudo o que ele viveu. Quando o sofrimento pode suportar o homem, Deus então fala com ele, e somente no capítulo 38, porque ele ainda teve que conviver com o silêncio de Deus, desde o capítulo 1 até o capítulo 38, e no capítulo 38, Deus quebra o silêncio e se apresenta para Jó, não para explicar o sofrimento dele, o porquê de tudo aquilo, mas para dizer para ele que ainda que ele não tivesse as respostas, ele precisaria confiar no autor e consumador da sua vida. Deus chama Jó ao arrependimento, não arrependimento porque pecou, não, mas um arrependimento porque no seu íntimo, desconfiado da bondade de Deus. E naquele momento, Jó, ele começa a refletir sobre os seus atos. E diz no versículo 2, exatamente no versículo 2 do capítulo 42. Olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu que ele precisava confiar mesmo sem entender. Que ele precisava descansar ainda que não compreendesse, porque o Senhor sabia o que estava fazendo. Jó reconhece a sua pequenez e a soberania de Deus na sua vida, e que entende naquele momento que Deus continua bom para com os seus, ainda que tudo aquilo tivesse acontecido com ele. E Jó se posiciona com humildade diante do Todo-Poderoso no capítulo 42. A Bíblia, irmãos, ela nunca escondeu que passaríamos por aflições. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos dá um alerta. Tende bom ânimo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que ainda que você esteja sangrando por dentro, Deus pode sarar você hoje. Deus tem poder, porque a palavra do Senhor nos diz: pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. No livro de Jó está escrito isso. Ele fere, mas com suas mãos, com suas próprias mãos, Ele pode curar. Deus cura o exterior, mas também pode curar o interior. Porque Ele veio para isso, trazer libertação àqueles que estão cativos, entristecidos, abatidos. Ele veio trazer salvação. Às vezes o seu sofrimento, ele não é físico, mas é uma dor da alma. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Às vezes você está aí com o coração despedaçado e não há nada de errado nisso, porque Jó também ficou com seu coração despedaçado, e diz a palavra que ele se jogou por terra e ele rasgou as vestes, ele rapou a cabeça, porque ele era humano. E às vezes seu coração pode estar despedaçado, mas eu quero dizer que o que está escrito em Oséias é real, porque Ele despedaçou, mas Ele cura. Ainda que você esteja partido ao meio ou em 1000 pedaços, o Senhor pode curar, porque Ele tem o bálsamo de Gileade, capaz de tratar. O Espírito Santo de Deus veio tratar conosco nesta noite. Jó, queridos, ele reconhece a soberania de Deus e ele declara isso com a sua boca. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras: Senhor, eu sei agora que o Senhor quisesse livrar, o Senhor podia.
Que se o Senhor quisesse impedir que tudo aquilo acontecesse, o Senhor podia. Mas o Senhor é soberano e sempre faz o melhor. Deus faz o melhor, não o melhor que eu gostaria muitas vezes. Porque eu sou limitada, mas aquele que sabe o futuro, aquele que sabe tudo o que vai acontecer, Ele cuida dos seus. Você precisa crer nisso. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para Ele. O verso 3 diz o seguinte: olha, meus amados, o que Jó diz? Eu falei do que não entendia. Quantas vezes nós falamos do que não entendemos? No meio do nosso sofrimento, no meio das nossas expectativas frustradas, nós não entendemos que tudo coopera para o nosso bem. Que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e para a vida de quem amamos. E quando Ele cura é por amor, mas quando Ele recolhe é por amor. Porque se Ele fizer é porque Ele ama, mas se Ele guardar e recolher é porque Ele ama muito mais e quer para junto dEle. Ele finalmente reconhece o curso intensivo pelo qual passou. Jó reconhece a didática de Deus. E naquele momento, o próprio Deus viu que ele estava pronto. Ele estava preparado, ele havia entendido o que ele estava querendo ensinar. E Jó faz essa declaração belíssima no versículo 5. Olha só, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia de ouvir, mas agora eu tenho experiência. Eu sei que durante todo este tempo, ainda que eu não pudesse ouvi-lo, o Senhor caminhava comigo. Ele estava em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz: se passares pelas águas eu serei contigo, se passares pelos rios eles não te submergirão, se passares pelo fogo não te queimarás, pois o quarto varão está contigo na fornalha, na luta e no caminho. Ele não desistiu de nós. Porque quando fica difícil, Ele nos carrega no colo. Ele diz, Ele não mente, Ele não filho do homem para que mente, nem para se arrepender. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não deixe o inimigo te enganar, te manipular e achar que você não é importante, que a sua dor não é importante. O Senhor é aquele que está enxugando as suas lágrimas. Glória a Deus. E que está te dando força para levantar. E diz a palavra, a partir do versículo 7, queridos, que Jó não precisou abrir a boca para se defender de mais nada. Ele não precisou justificar nada do que ele estava passando, mas diz que o próprio Deus veio aos seus amigos e falou com mão firme e disse: vocês estão errados, porque falaram do que não sabiam e falaram em meu nome com aquilo que eu não disse. Agora vai lá, se arrependa e vai se consertar com Jó, o meu servo Jó, e pede para ele, para orar e interceder por vocês, que dele eu posso ouvir oração. Aleluia! Eu quero dizer para você, é Deus que te defende. Para de tentar se justificar. É o Senhor que defende a tua causa. E que vai abrir os olhos das pessoas para entenderem que Ele é Deus na tua vida. E eu gostaria de encerrar a palavra dizendo, no versículo 10, que Deus mudou a sua sorte. Ele mudou a sorte de Jó, enquanto ele estava orando pelos seus amigos. Ele deu o dobro de tudo quanto antes possuía. E nós ouvimos uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes tremenda sobre isso, alguns anos atrás. Porque a gente ficou falando: Senhor, ele recebeu tudo em dobro. Mas e os filhos? E os que morreram? Eles não voltaram. Não recebeu em dobro? Claro que recebeu em dobro, Deus não mente. Sabe por quê? Os filhos que morreram não deixaram de ser filhos porque morreram. Continuaram sendo os filhos de Jó. Só que agora estavam na presença do Pai. Aleluia. E diz que ele teve o dobro sim. Aqueles que estavam lá no céu com Deus continuaram sendo seus filhos. E eram eles o mesmo número daqueles que o Pai lhe deu aqui na terra novamente. Outros filhos. Não para substituir aqueles que estavam lá. Porque na palavra de Deus, quando ele te deu o dobro, eles estavam sendo somados. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não perdeu. A pessoa só foi antes de você encontrar com o seu Senhor. É só um breve momento para que um dia possamos estar na glória adorando o nosso Pai, o nosso Senhor.
O conforto que temos vai além dessa vida, porque Paulo disse: se nossa esperança se limitasse a esta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa confiança está no céu dos céus, onde um dia estaremos com Ele na glória, para o seu louvor, junto com os nossos irmãos, aqueles que foram feitos nossos irmãos aqui, exaltando e bendizendo o único que é digno e Senhor sobre todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus console e conforte o seu coração e guarde a sua vida em Cristo Jesus. Nós estamos agora chegando ao final desta live. E antes de termos a oração final, nós vamos estar falando aqui os pedidos de oração e vamos estar encerrando com louvor. E pedimos que o Senhor continue trabalhando essa palavra no seu coração. Nós temos aqui, irmãos amados, alguns pedidos fixos de oração. Pela nossa irmã Andréia, pela nossa irmã Giane, pelo nosso irmão Arino, pela irmã Kátia e pelo irmão Jovaci. Temos ainda alguns pedidos pelos missionários. A nossa irmã Maria Odete, Navio Lobos, nosso irmão pastor Emanuel e família que estão em Portugal, o missionário Hector e família que estão em Guiné-Bissau, o pastor Danilo e família que estão em Moçambique, o pastor Júnior e a nossa irmã Ana, que estão em Manari, Pernambuco, e o nosso irmão Michael e a nossa irmã Monique, que estão na Bolívia. Temos ainda alguns pedidos de oração que foram colocados aqui na live. A nossa irmã Edna pede oração por sua vida espiritual, pela família Ágape e pela família Cândida. Também pede oração pela sogra da nossa irmã Rosilene, a Sueli. Ana Maura, nossa querida irmã, pede oração pelo seu esposo Jovaci e pelos casais Gisele e André, Jaqueline e Elias, Débora e Henrique. E oração também pela nossa irmã Ziane. Vamos estar orando para essa irmã tão amada e querida também. E queremos aqui agradecer ao Senhor pelo aniversário. Hoje estamos no aniversariante. O nosso irmão Rodrigo Espíndola está fazendo aniversário hoje. Rodrigo, receba o abraço da Missão Ágape aqui do Belo Branco. Que o Senhor possa estar concedendo a você anos de vida e paz na sua presença. E também, com nossa alegria, amanhã a nossa filha mais velha está completando aí 19 aninhos, né? Temos já uma filha, parece que foi ontem que ela nasceu. E amanhã é aniversário da nossa Yasmin. Tá, queridos? Vamos estar agora orando com Marcos pelos pedidos de oração. E logo depois estaremos encerrando com o louvor. O culto termina aqui, mas como diz o pastor Rogério, continue na sua casa. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos. Aleluia. Porque seria em vão, Senhor, fazermos, ó Pai, essa live sem a Tua presença. A Tua presença é o diferencial dessa live. Aleluia. Muito obrigado pela Tua presença, Pai, que é real em nosso Glória meio. a Deus. Santo Muito obrigado porque se o Senhor fechar, glória a Deus. Se o Senhor abrir, glória a Deus. Aleluia. Se o Senhor curar, glória a Deus. Se o Senhor não curar, glória a Deus. Ó Pai, que possamos te servir e te amar, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, pode oferecer, mas que possamos te servir por aquilo que o Senhor é, Pai. Porque, ó Pai, não existe outro caminho, não existe outra certeza, outra esperança que não seja a Ti, Jesus. Tu és o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Tu és o motivo da nossa existência, Pai. Oh Deus, obrigado, ó Pai, por esta noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do Jó, Senhor, que nos faz aprender tanta coisa, Senhor. Oh Deus, que não possamos te adorar, ó Pai, te servir somente de ouvir, mas que possamos ter intimidade contigo a cada dia. Intimidade, ó Pai, contigo através da Tua palavra, através, ó Pai, do nosso dia a dia, Senhor. Que possamos ser luz nesse mundo tão apagado, tão, ó Pai, no escuro. Que possamos ser sal neste mundo tão insípido, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece. Fortalece aqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Pai, neste momento, Senhor, ó Pai. Ó Deus, lutando, ó Pai, com seu ente querido. Lutando, Senhor, ó, pela saúde, Senhor, ó Pai, do seu esposo, da sua esposa.
que possamos caminhar juntos, ó Pai, com eles, Senhor, nessa luta, Pai, porque a luta não é deles somente, a luta é nossa, Senhor, porque somos um corpo, Pai, somos um corpo em Cristo, que possamos ser suporte uns dos outros, ó Pai, que possamos nos alegrar com os nossos irmãos e que possamos chorar também com eles, Senhor. Pai, que possamos ter esse entendimento de igreja, Senhor, não aquela igreja somente de 4 paredes, mas aquela igreja, ó Pai, que possamos, ó Pai, realmente, Senhor, ó Pai, fazer a diferença. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, toma esses pedidos em Tuas mãos nesta noite. Faz um milagre conforme a Tua vontade, Senhor. Oh Deus, fortalece os Teus servos, ó Pai. Inunda os Teus servos, ó Pai, de fé nesta noite. Dá a Tua graça. Cobre, ó Pai, os Teus servos com a Tua unção. Nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu geralmente, quando estamos fazendo a live, geralmente a última canção eu não escolho, né? Eu procuro ouvir a palavra e o Senhor nos mostra a última canção. E o Senhor colocou essa canção para nós louvarmos a Ele, né? Que diz Caminho no Deserto. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Cante. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, te adorarei. creia, meu irmão, estás aqui, curando multidões, Te adorarei, te adorarei. estás aqui, restaurando corações, Te adorarei, te adorarei. estás aqui, transformando histórias, Te adorarei, te adorarei. meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Claro, meu irmão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a
Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz de Cristo. Oh, aleluia. Como maravilhoso estar na presença do Pai. Uma boa noite, meu irmão. A paz. Deus te Uma boa abençoe. noite. Oh, aleluia. Bom descanso em Cristo. Amém?